Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimento o vereador que preside a sessão, Fábio Deal. Cumprimento também o vereador Hans Miller, amigo. Assim como eu cumprimento vários amigos que eu tenho aqui sentados. Marco Antônio, Marcos Marrom, Filemon, o Ednardo, o Murilo. Tanta gente boa, ex-vereador e amigo também, Emilson Pereira. Tanta gente boa que está aqui engrossando essas fileiras, de um debate tão importante, que ganha relevância a cada 5 de junho, mas o nosso desafio em espaços como esse é fazer com que seja uma agenda que se toque o ano inteiro, Emilson? Ininterruptamente. Eu fui chamada aqui pelo Marcos para falar um pouquinho dessa experiência na Assembleia Legislativa, de como o debate da agenda de sustentabilidade, meio ambiente, tem sido tocado num âmbito estadual. Mas eu não preciso chover numa olhada e dizer para vocês que todo esse debate, essa pauta da sustentabilidade, enfim, do meio ambiente, é muito incipiente no estado de Goiás como um todo. E não seria diferente na Assembleia Legislativa. Lá nós temos pessoas que representam a maior parte da nossa população e que, infelizmente, encontra-se a revelia desse debate. Porque nós não conseguimos até hoje, isso não é uma crítica, é uma constatação e um chamado para ação, nós não conseguimos tornar essa pauta, Rafael, satisfatória do ponto de vista eleitoral e não conseguimos levar essa pauta para dentro das escolas de uma maneira verdadeiramente eficiente. Para falar um pouquinho da minha última experiência, que eu acho que é valorosa para esse momento, eu não poderia deixar de citar aqui a presença de 2 pessoas que operam a ponta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são os trabalhadores e trabalhadoras das cooperativas, são os catadores e catadoras. Essas pessoas nós temos que ter o ouvido empático em relação a elas e toda a deferência em relação a elas e eles, porque é de fato quem opera isso que nós estamos falando de um ponto de vista até mais abstrato, que nós estamos tentando aperfeiçoar a legislação, etc, mas nós estamos falando de vidas reais. Vidas que sofrem cotidianamente com a falta de apoio, com a falta de incentivo e com a falta de entendimento do poder público do que nós estamos falando efetivamente. Porque falar sobre meio ambiente, resíduo sólido, vereador, não é mera perfumaria. Hans Miller sabe disso, nós conversamos sobre essa pauta recentemente. Não é algo trivial. É a vida das pessoas, é a nossa vida, é a nossa longevidade, é a nossa existência na Terra, não só seres humanos, como todas as espécies que habitam aqui. Bom, semana passada eu tive o privilégio de presidir na Assembleia Legislativa a criação, Rafael, de um GT para construir uma minuta de projeto de lei para falar sobre educação climática nas escolas de Goiás, nas públicas e privadas. Porque o nosso entendimento também, e eu acho que encontra guarida e eco em todos vocês aqui, é que se a gente não começar a dar relevância para essa pauta, para essa disciplina dentro das escolas, começarmos a tratar na mais tenra infância do que é mudança climática, o que é a questão ambiental, nós vamos sempre ficar enxugando gelo numa ponta que não flui, numa ponta que não age, que não tem eficiência. Para a gente falar sobre resíduos sólidos, nós precisamos levar a educação para as escolas e como essas pessoas, como essas crianças, vão separar resíduos. Isso, eu vi o Rafael falando sobre cooperativas aqui, o quanto de material reciclável é desperdiçado, deixando de gerar renda para a cidade. Em Goiânia, eu não estou aqui para fazer um dossiê da cidade, em Goiânia não é diferente, vereador. Então nós precisamos, primeiro, incentivar esse debate no seio social, educar, formar crianças e adultos, porque há quem acredite que da nossa geração adiante já é uma guerra perdida, porque a gente não consegue entrar no coração e na mente dessas pessoas. Eu acho que uma sala como essa, cheia de lideranças, atores sociais, empreendedores, gente que tem voz ativa na sociedade, é a prova de que nós não somos uma geração perdida. Nós precisamos levantar aqui as nossas mangas, arregaçar isso
e levar para a sociedade, levar para os nossos fóruns de participação, levar para os nossos partidos políticos, exemplo do que faz a rede, esse debate de maneira madura, inclusiva, sustentável, porque se não for assim, nós vamos sempre ficar discutindo, Rafael, a falibilidade das leis. Mas se não tiver uma cultura climática, uma cultura ambiental, nós não vamos transformar a realidade. E é por isso que a gente pensou nessa criação de uma educação climática nas escolas. Nós tivemos ampla adesão, vários atores sociais reunidos, e eu quero aqui deixar o convite, já encaminhando para o fim, para que todos e todas que estejam nessa reunião, que sintam-se mais do que convidados, até convocados, Emílio, se me permite a brincadeira aqui, a participar da consolidação dessa minuta. O Filemon, que eu vi que não esteve conosco por uma falha nossa, né, de não ampliar ainda mais as nossas redes de divulgação da audiência, mas que todos se sintam suficientemente convidados e convidadas para que a gente torne essa minuta factível, que ela tenha reverberação prática dentro da Secretaria Estadual de Educação e nas municipais, se assim for o caso, se tiver entendimento, como eu sei que tem aqui dessa casa, de replicar o conteúdo nas câmaras municipais. Para qualquer assunto quanto a isso, quanto à Assembleia, Meio Ambiente, me coloco à disposição. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando para tanta gente boa e qualificada.